Olá, queridos irmãos, aqui é o presbítero André Sanches e tem dúvida interessante hoje para a gente responder. Dúvida na tela. Quando leio os evangelhos, chama-me muito a atenção de como os apóstolos erraram tanto, mesmo tendo Jesus ao lado deles e mesmo vendo as grandes maravilhas de Deus com os próprios olhos. Por que isso acontecia tanto ao ponto de eles até mesmo negarem Jesus quando ele foi preso? Muito obrigado, querida irmã, pela sua dúvida interessante. Vamos até a minha louça de explicações e entender um pouquinho a respeito desses erros e o que a gente tem a ver com eles. Vamos lá? Então vamos lá, texto na tela, João capítulo 14, versículo 9, diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, ou seja, você não me conhece. Essa é apenas uma das críticas que Jesus fez aqui a Filipe e também fez a vários dos apóstolos, ao grupo todo, a respeito de muitas problemáticas que eles viviam, de muitos erros que eles deixavam acontecer nas suas vidas. Mas quando nós pensamos nos apóstolos de Jesus, infelizmente foi criada na mente das pessoas uma ideia extremamente errada a respeito desses homens. Talvez por conta dessa tal beatificação, de transformá-los aí em santos venerados, talvez eles foram pintados de uma forma como sagrados por muitas pessoas, o que atrapalha demais a compreensão a respeito da vida deles. Porque na realidade, biblicamente, eles foram homens comuns chamados por Cristo e não eram, inclusive, os melhores do seu tempo ali nas habilidades, na escrita, na inteligência e por aí vai. Mas nós podemos observar que uma coisa eles tiveram: muitas problemáticas como qualquer ser humano. Ali no treinamento com Cristo isso foi exposto bastante na sua missão, nas missões que Cristo deu para eles, nos acontecimentos. Tudo isso mostrou que esses homens comuns tinham também os seus erros, que claro, Cristo encaminhou para consertá-los. Eles na realidade então nos mostram que Deus nem sempre escolhe os melhores homens, que têm as melhores habilidades aos olhos humanos. Isso porque toda a glória é sempre para Deus e não para homens e suas habilidades. Assim, os apóstolos de Cristo tiveram ali os seus defeitos, como eu, como você, e muitos deles bem pesados, como eu e você também temos. E eles tiveram, assim como eu tenho e você tem, de tratar, de melhorar a cada dia, e isso não é nada diferente. Então, como nós já estamos observando de cada um de nós, nós precisamos também identificar os nossos erros e tratá-los na nossa vida. Mas, claro, é sempre mais inteligente aprender com os erros dos outros. Ou seja, a gente pega a Bíblia, entende aquilo que eles fizeram de errado e tenta fazer melhor, sem precisar sofrer tantas coisas que eles precisaram, ok? Isso é sabedoria. A gente não precisa passar por sofrimentos que são desnecessários quando a gente sabe que algo ele é bom ou não é bom e a gente então tira da nossa vida ou corta o caminho e faz um aprendizado mais sábio e inteligente. Vamos então conhecer agora os 5 piores erros dos apóstolos. Isso aqui, obviamente, irmãos, é um recado para nós, né? Não é o objetivo de criticar os apóstolos, mas entender que eram homens comuns e nos inspirar a como eles superar cada um desses erros. Fique até o final, veja todos os erros, identifique quais deles existem em sua vida e a gente vai ver também como que Cristo ajudou a corrigir cada um desses erros. O primeiro erro, eles tinham pouco discernimento espiritual. O que é o discernimento? É a capacidade de compreender as coisas espirituais de forma profunda. Olha só, embaixo desse vídeo tem o botãozinho inscrever-se. Dá uma olhadinha se você está inscrito. Lembrando que temos vídeo novo de estudo bíblico de segunda a sexta às 15 horas. Faça um compromisso com Deus e com a sua espiritualidade de passar aqui no canal, de fazer parte da nossa comunidade. Deixo também para você um link nos comentários para você que quer ir mais profundo do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de capa a capa. Por diversas vezes, os apóstolos foram questionados pelo Senhor Jesus Cristo pelo fato de não estarem atentos espiritualmente aos fatos que ocorriam. E por que isso acontecia? Porque eles não estavam ali com uma espiritualidade calibrada,
profunda. E isso, obviamente, atrapalhava bastante a missão deles. Eles tinham dificuldade, inclusive, de compreensão de muitas coisas, porque não tinham discernimento espiritual ainda de uma forma profunda nas suas vidas. Observe bem o trecho que está lá em Lucas 18:34, que diz o seguinte: eles, porém, nada compreenderam. Olha só que interessante. Acerca destas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então veja, quando nós não temos um discernimento espiritual profundo, muitas coisas de Deus a gente não pode compreender, não consegue compreender, porque elas precisam de uma estrutura de sabedoria e de maturidade para que elas sejam compreendidas. A falta de discernimento, de amadurecimento espiritual, tornava ali, num trecho da vida dos apóstolos, os tornava despreparados para entender muitas das verdades de Deus, de forma que sua mente ficava, como o texto diz, obscurecida. Isso é algo muito ruim, porque nos atrapalha a fazer a missão de Deus no ponto máximo que Ele gostaria que a gente trabalhasse, que a gente entendesse, que a gente atuasse. Agora, como que corrige o erro do discernimento espiritual diminuído, pequeno? Esse tipo de erro é corrigido quando nós investimos. Preste bem atenção que eu utilizei a palavra investimos e não gastamos. Por quê? Porque isso aqui é investimento e não gasto de tempo. Quanto mais nós investimos mais tempo na nossa espiritualidade, isso tende a diminuir esta imaturidade, esta falta de visão. Jesus Cristo então faz o que com seus apóstolos? Os encaminha nisso. Sim, Jesus percebeu a falta de discernimento e os treinou para resolver esse problema, para trazer amadurecimento. Como que Jesus fez isso? Fez com que eles aprendessem a orar mais com Jesus. Observassem também que Jesus orava bastante. Fez com que eles meditassem mais na palavra do Senhor. E eles também foram expostos a situações ali da vida cotidiana para desenvolvimento de um discernimento espiritual mais maduro. O Senhor Jesus, então, mesmo nesse curto tempo de ministério, de treinamento para com os seus apóstolos, ele provocou ali diariamente os seus discípulos para aumentar o discernimento espiritual deles. Um outro defeito que os apóstolos tinham eram orgulhosos de coração. Como assim, presbítero? Deus escolheu homens orgulhosos? Sim, Jesus escolheu porque obviamente trabalhou na vida deles, tinham missão para eles. Mas observe como que eles eram. É interessante notar, por exemplo, a narrativa que Lucas nos destaca a respeito de uma discussão entre os apóstolos, sabe o quê? Sobre missão? Não. Sobre evangelismo? Não. Sobre agradar Jesus? Não. Eles estavam discutindo sobre quem era o maior. Lucas 9,46 diz o seguinte: levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então veja que os apóstolos aqui, neste momento, tinham ali uma fé um pouco infantilizada, um orgulho instalado ainda no seu coração. Enquanto Jesus Cristo buscava ensinar-lhes ali a respeito da humildade, o coração deles estava ainda preso, onde em muitas coisas dessa terra, como por exemplo as hierarquias de poder. Quem é o maior? Quem vai ser o maior? Quem vai se assentar do lado direito, do lado esquerdo de Jesus? Os apóstolos então demonstraram este erro que Deus não se agrada. E esse tipo de erro ele é corrigido quando nós entendemos que nós viemos para servir, a exemplo do nosso mestre, do próprio Senhor Jesus Cristo. O que ele fez ali, observe e lembre comigo que o Senhor Jesus, de uma forma bastante surpreendente, lavou os pés dos apóstolos. Por que Jesus fez isso? Jesus estava ensinando a eles, tirando do coração deles este orgulho, ok? O Senhor Jesus estava então ali mostrando que ele, o mestre, lavou os pés, deu a vida pelo pecador. E ainda quando nós cultivamos um coração intencionalmente disposto a servir, nós também combatemos este orgulho pecaminoso
que tinha no coração dos apóstolos e pode ter também no nosso. Quem é o maior? Jesus ensinou que é aquele que serve. Então Jesus instigou os seus apóstolos a servir ao próximo. Isso então trouxe para eles mais humildade. O terceiro erro que eu destaco dos apóstolos, eles eram frágeis e tímidos no quê? Na sua fé. A fé dos apóstolos foi posta à prova diversas vezes. E mesmo eles tendo algum conhecimento a respeito de Cristo, até fazer confissões de que eles acreditavam de fato que Jesus era o Messias, compreenderem e perceberem e verem com os próprios olhos o poder de Jesus em ação, observar ali muitos aspectos da missão do Messias, ainda assim eles tiveram dificuldade de exercer, de colocar em prática essa fé com o quê? Ousadia. Pense comigo, meu irmão, minha irmã. Não é também a mesma dificuldade que nós temos hoje em dia? Observe que Jesus os reprova. Marcos 4,40. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Lembrando que timidez aqui não tem a ver com aquele traço de personalidade, de temperamento de algumas pessoas. Essa timidez aqui é covardia. Como é que não tendes fé? Então veja que Jesus ele questiona pesadamente. Com relação à fé, Jesus os repreendeu de forma severa. Jesus, preste bem atenção nisso, não aceitava o não exercício da fé. E por que isso? Eles já tinham dentro deles esta fé. Então veja, é como se você tivesse ali um carro na sua garagem e você nunca sai com ele, você nunca utiliza aquele bem tão bonito, tão importante. Ou seja, eles precisavam usar a sua fé. Não era aceitável para Jesus Cristo deixar a fé ser abafada pela covardia ou por outros pensamentos e sentimentos. Como que Jesus corrigiu isso? Esse erro se corrige, se resolve havendo mais comunhão com Deus, saindo apenas do campo teórico da vida e prestando mais atenção na ação do Senhor. Também temos de lembrar em todo o testemunho que nós temos da ação de Deus lá no passado e instigar a nossa fé para que ela seja colocada em prática. Observar todo o registro que nós temos nas Escrituras de homens de Deus utilizando a sua fé, sendo transformados, fazendo grandes obras no nome de Jesus. Tudo isso serve também para fortalecimento da nossa fé. E obviamente, o que a gente tem que fazer? Viver, se expor a situações intencionalmente e colocar a nossa fé, então, em prática. O quarto defeito dos apóstolos, eles tinham uma falta de comprometimento. E aqui muita gente vai dizer: presbítero, como assim? Eles deixaram tudo e serviram ao mestre. Preste bem atenção no comprometimento que eu estou citando aqui. Apesar de os apóstolos terem largado muitas coisas para servir ao Senhor Jesus, nós podemos verificar nas narrativas que nos momentos de maior tensão, ou seja, onde a dificuldade vinha com mais força sobre eles, o seu comprometimento foi o quê? Testado. E eles reprovaram nesse teste que foi mais severo. Então veja, observe, Marcos 14:50 diz o seguinte: então deixando todos fugiram. Então veja aqui que aqui nós estamos no contexto onde Jesus havia sido preso, entregue ali por Judas. O que aconteceu? Todos fugiram. Comprometimento teórico não existe. Você pode até dizer: eu sou comprometido com Jesus, mas veja bem, preste atenção nisso. Será nos momentos de maior dificuldade da sua vida que Deus vai verificar o nível do seu comprometimento, do meu comprometimento, o nível das nossas promessas feitas a Ele. Tanto na maior dificuldade, e muitas pessoas também, muitas vezes, têm o seu comprometimento provado quando tudo está bem. Então elas acham que não precisam mais do seu compromisso com o Senhor. Os apóstolos, porém, nesse momento, mostraram que ainda faltava comprometimento para eles. Ainda que eles falassem, se você lembrar comigo, pouco tempo antes de Jesus ser preso, que até morreriam por Jesus Cristo.
Esse era um defeito grave. Esse tipo de erro se resolve revendo as promessas que nós fizemos, os compromissos feitos a Deus e trazendo ao nosso coração uma nova mentalidade, um comprometimento de fato firme com o nosso Senhor. Os apóstolos de Jesus, de fato, fizeram isso depois. Eles foram tratados pelo Senhor Jesus Cristo e depois você vai verificar lá em Atos que eles aceitaram até ser presos e muitos deles até morreram para não parar de falar, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, houve ali uma mudança total no comprometimento deles. De fato, foi restabelecido, renovado com muita firmeza e força. Esse erro aqui é terrível. Crente sem o poder do Senhor na sua vida. Os apóstolos mostraram ali muitos momentos em que não tinham poder de Deus agindo em seus corações. Estamos falando aqui de poder espiritual, obviamente. Por muitas vezes, os apóstolos esbarraram na sua incapacidade de lidar com situações, sabe de que jeito? Do jeito de Deus. Faltou a eles o poder de Deus e sobrou o quê? Frustrações. Mateus capítulo 17, versículo 19 diz o seguinte: então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? O Senhor Jesus, que havia dado a eles este poder, esta possibilidade de expulsar demônios, aqui eles não conseguiram fazer isso. Eles falharam miseravelmente. Agora veja, isso aconteceu por uma somatória de vários fatores. Isso fez com que eles ficassem ali fracos nessa missão. Faltou fé, ou melhor, teve bastante covardia, eles tiveram muito medo da situação. O fato é que em muitos desses momentos, os apóstolos tentaram agir sozinhos, baseados naquilo que eles haviam feito antigamente, no seu poder humano, muitas vezes no seu orgulho, sem buscar de fato a fonte de todo o poder, que é Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, como que eles resolveram esse problema? Esse problema se resolve relembrando que nós não estamos sozinhos e que sozinhos nós não conseguimos fazer a missão que o Senhor Deus tem para nós. Veja, após subir aos céus, o Espírito Santo os equipou. Jesus prometeu o Espírito e o Espírito foi enviado e eles ficaram cheios do Espírito Santo, equipados, e aí tudo mudou. Eles agiam agora pelo poder do Espírito Santo, fizeram muitos milagres em nome de Jesus e o poder de Deus brotou ali da vida deles e impactou tudo que eles faziam. Houve uma transformação impressionante. Agora pense comigo, eu e você, nós temos o poder do Espírito Santo agindo em nós? Se nós somos convertidos, nós temos sim. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Nós fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Somos propriedade exclusiva de Deus. Então nós temos o Espírito Santo em nós. Agora, cadê o poder? O poder brota quando nós intencionalmente fazemos a missão de Deus, temos comunhão com o Pai, oramos e buscamos. É desse jeito que nós resolvemos essa questão. E para aquele que chegou até aqui e quer aprofundar ainda mais os seus estudos, tem um link lá nos comentários, no primeiro comentário fixado para você. Se você quer ir mais profundamente do meu curso Conheça Sua Bíblia de Capa a Capa em videoaulas. A Bíblia inteirinha você vai aprender com a minha ajuda. E vou deixar aqui para você mais um texto sobre os apóstolos. Os apóstolos falam ali de Jesus. É um fantasma quando Jesus anda por sobre as águas. Eles acreditavam em fantasmas? Tinham uma crença espírita nessa época? Eu vou mostrar tudo para você aqui nesse vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Fica com Jesus.